Bem-vindos ao Entre Linhas de hoje. Aqui estamos reunidos com vários bispos da igreja para falar sobre o assunto fé e política. Exatamente. Para muitos, este assunto não tem a ver, esses dois temas não se conversam. Mas será mesmo? É sobre isso que nós vamos falar. Temos muito a tratar aqui num período, num momento do nosso país aí crucial em que vamos em breve, em outubro, 7 de outubro, decidir os próximos 4 anos da nossa nação, e as pessoas que vão ocupar os lugares de autoridade, desde a presidência até os deputados estaduais, são pessoas que vão decidir o meu futuro, o seu futuro. E não adianta a gente enfiar a cabeça na areia e dizer, eu não quero me preocupar com isso, e achar que isso vai nos isentar de ser afetados pelo que for decidido ou que for acontecer depois destas pessoas eleitas. Então vamos falar sobre isso. Especialmente estamos tendo em mente aqui um público cristão, o público que é da fé, o público que se preocupa com a família. E todos, sem excluir ninguém, todos são bem-vindos a ouvir e participar da nossa discussão aqui. Bom, nós vamos apresentar a todos os bispos aqui ao longo da conversa para ganhar tempo, porque muitos de vocês já são conhecidos e ao longo da conversa vocês vão ver aí quem é quem no rodapé. Antes de tratarmos dos assuntos lá de Brasília, temos aqui o bispo Antônio Bulhões, que é deputado federal. Há quantos anos já? 12 anos, 3 mandatos. Há 12 anos, está aqui, vai falar com propriedade sobre esses assuntos. Vamos falar sobre a palavra de Deus. O assunto fé e política. Muitas pessoas pensam que política é uma coisa que não se conversa, não se mistura com a fé. Eu creio que isso vem de longa data, por muitos anos, especialmente no meio evangélico. Houve uma repulsa com respeito à política, porque se pensava política é do diabo. Né? Essa frase ficou marcada na mente das pessoas. Eu queria que o bispo Brian explicasse de uma forma muito apropriada, que conversamos recentemente, e ele explicou isso em uma das nossas reuniões, sobre a diferença entre política e politicagem. Bispo Brian. É uma grande diferença, né? Política significa a arte de governar, de administrar reinos, países, nações. E politicagem, é claro, é aquele que busca os seus próprios interesses, aquele que pensa em si. Então, quando se fala assim, fé, política, há muita gente que não entende e diz, não pode se misturar. Não. A política, ela é muito bem-vinda, ela é necessária, é importante, porém, muito diferente da politicagem. Quer dizer, então política é uma necessidade. Muitas pessoas não sabem que todos nós já nascemos políticos. Né? A criança, ela já aprende a ser política quando ela chega para a mamãe e fala assim, mamãe, papai não me deixou comer o doce, ou a mamãe não me deixou comer o doce. Ela está tentando usar da sua influência de criança junto com o pai ou a mãe para mudar a lei que o outro pai já decidiu. E né? Até o eleitor, ele também pode praticar politicagem, não é só, digamos, o político que faz politicagem. O eleitor, quando diz assim, eu vou votar em você, hein? Mas olha a minha rua, hein? Tem que asfaltar minha rua, hein? Me dá um emprego, você tem que me favorecer. Então, isso significa troca de favores. E, na verdade, o eleitor vota em benefício do coletivo e não do individual. Exato. Esse fato que o senhor está falando da criança, o senhor vê que isso já está no sangue do brasileiro, né? Porque desde pequeno ele aprende a troca de favor. De alguma maneira, para eu te beneficiar, você tem que me beneficiar de alguma maneira. Então, desde criança, ele olha para a política com esses olhos. Os olhos de o que ele pode fazer por mim. Ele não tem a cabeça de pensar no grupo, de pensar no todo, de pensar na cidade dele, de pensar no estado dele ou da nação dele. Se esse aqui puder me ajudar individualmente, é suficiente para eu me trocar, para eu me vender a troco de um favor. Aí é que está a diferença entre política e politicagem, né? Porque a politicagem prioriza os próprios interesses, a política pensa no coletivo, no todo. Então, o que nós precisamos entender, o que o cristão precisa entender, é que não é possível você conviver, você viver em sociedade sem a política. É impossível isso acontecer. É a questão da a política da boa vizinhança. Até mesmo dentro de um prédio,
existe a política. Tem o síndico que coordena tudo, e a visão do síndico tem que ser exatamente no coletivo, para o bem maior e melhor para todos os moradores. Então, quando existe algum tipo de negociação fora do contexto da boa política, então aí já entra a politicagem, já entra a malandragem, já entra o interesse próprio daquele síndico ou daquele morador, né? Exato. E é bom fazer a distinção, Bispo Renato, de igreja e fé, política e Estado. O que tem que haver separação é entre a igreja e o Estado. O Estado não pode beneficiar uma determinada igreja, a igreja não pode querer gerir o Estado, porque Estado não tem religião. Não tem religião, é laico. Nós, mais do que ninguém, queremos que o Estado seja laico, que não interfira no trabalho da igreja, e como também nós não queremos interferir no trabalho do Estado. Agora, fé e política, elas estão interligadas, porque o ser humano, como já foi dito aqui, é nato dele ser político. Quando nós nascemos, até o ato de morrermos, nós somos sócios do Estado, nós somos sócios disso aqui. Nós temos direitos e temos deveres, desde que nascemos até quando morremos. Para poder viver em sociedade. Exatamente. Né? Se vivêssemos sozinhos numa ilha, não haveria necessidade de política. Mas quando passa a ser mais que uma pessoa, então você tem que aprender a arte de negociar, de ceder, de respeitar, de fazer concessões e também fazer valer os seus direitos, não é? Seja um casamento, pais e filhos, vizinhos, escola, trabalho, todos os lugares. Então a política é algo que é do bem, para o bem, quando praticado pelas pessoas do bem. Mas quando ela é misturada com interesses egoístas, aí sim ela vira politicagem. Isso que o Bispo Antônio falou me fez lembrar aquela passagem que diz que Davi, ele quando assumiu o trono de Israel, ele assumiu de Saul, que tinha sido um péssimo rei, terminou muito mal o seu reinado, foi substituído, e quando ele assumiu, a sede do governo era em Gilgal. Saul reinava em Gilgal. E a sede espiritual era em Siló. Então, quem queria resolver qualquer questão espiritual ia a Siló. Quem queria resolver qualquer questão relacionada ao governo de Saul ia a Gilgal. Perfeito. Davi assume o reino e a primeira vitória, na primeira batalha dele, ele domina Jerusalém, dá o nome da cidade de Jerusalém, que se torna a cidade de Davi. E a primeira coisa que ele fala, ele reúne o povo e diz assim, olha, nos dias de Saul, nós não nos valemos da Arca da Aliança. Vamos trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Então, há uma cerimônia, a Arca é retirada de Siló, ele constrói o tabernáculo em Jerusalém e traz a sede espiritual também para Jerusalém. Aliás, hoje em dia a gente vê essa discussão fala-se de novamente Jerusalém ser reconhecida como a capital de Israel, e naquela época ele fez isso. Ele trouxe a sede espiritual para a sede do governo dele, e a partir do momento que ele entendeu que para ele governar ele precisava de fé, porque aí entra, né, tem que ter fé junto com a política. Ele fez um reinado bem-sucedido, venceu todos os inimigos, teve paz por todos os lados, teve um exército respeitado e um reino próspero. Até hoje se fala do grande rei Davi. Né? E é importante a pessoa saber, ter conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento. O senhor começou o programa falando que política, muitas pessoas pensam que é do diabo, é do mal. Mas isso não vem da Bíblia. A gente não tem essa base bíblica. Da onde surgiu isso, quem começou com essa história, foi justamente para enfraquecer as pessoas justas no lugar certo. Porque é um perigo. A história já mostrou isso. Uma pessoa que não tem condições de estar num lugar especial. Por exemplo, Herodes, ele foi e matou as crianças. Faraó escravizou o povo de Israel. Então a gente está vendo aí o país do jeito que está, e seria, eu posso dizer, o pior erro para os evangélicos se omitir. Seria a pior coisa, o que menos Deus espera é isso. Porque as pessoas que defendem outros valores contra a família e contra uma série de coisas, eles não ficam sem votar. A pessoa tem que entender que o voto e votar é uma coisa rápida, mas decide uma coisa de 4 anos.
E às vezes não só 4 anos, mas o que for determinado dentro daqueles 4 anos poderá impactar 40, 50, para sempre naquele país. São leis que afetam a nossa vida hoje foram decididas em 1970, em 1950. E nós não estamos acima da lei. As pessoas não podem ficar pensando, não, eu vou orar. Não existe isso. Nem fora da lei. O Senhor Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós respeitamos o que é de César. Nós não podemos dizer, somos cristãos, agora isso não vai nos afetar. Porque uma lei, uma vez aprovada, vai afetar e muitas são contra a gente. Aliás, a lei tem o poder de fazer com que uma coisa certa se torne errada, se torne crime, né? A gente tem aí países no mundo, por exemplo, em que o cristão não pode sair na rua para evangelizar. Que obra mais nobre há do que você levar Jesus para o próximo? É uma ordem bíblica. Mas, por causa de leis, há determinados países em que quem for fazer isso está cometendo um crime. E essas eleições, desculpem, mas eu acho que vale aqui agora uma explicação para as pessoas entenderem o que é um projeto de lei. O que é um projeto de lei? Como que as coisas se tornam lei? E quem decide as leis? Porque essas eleições têm tudo a ver com quem decide as leis. Não é? Quem escreve as leis, quem vota nas leis, etc. E quem faz valer, quem faz executar essas leis. Então, você vai acompanhar agora esta matéria que explica sobre o que é um projeto de lei e quem são as pessoas que serão colocadas para as eleições, as próximas eleições aqui no Brasil. E o que elas fazem? O que faz um deputado estadual? O que faz um deputado federal? Um senador? O presidente da República, ele é um rei, ele tem todo o poder no Brasil ou seus poderes são limitados? Vamos agora entender melhor sobre projeto de lei e quem decide esses projetos. Política é o ato de governar e de tomar decisões. Você sabe qual é o objetivo de uma lei? A função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. Entenda como funciona um projeto de lei e quem decide esses projetos. Qualquer deputado ou senador pode apresentar um projeto de lei que pode virar uma lei. O projeto é enviado para as comissões de Justiça, Assuntos Sociais, Assuntos Econômicos, entre outros, de acordo com o assunto. Vai para o Senado, passa pelo plenário e enviado para a Câmara de Deputados. Se o projeto de lei é aprovado, é encaminhado para o presidente da República e cabe a ele sancionar, tornar lei ou não. Atualmente, são mais de 1.500 projetos de lei que não se enquadram nos valores e princípios cristãos. Nas eleições do dia 7, será você quem irá escolher quem tomará conta destes cargos. O que faz um deputado estadual? Ele propõe, aprova ou veta leis estaduais. Vota no orçamento proposto pelo governo do estado e fiscaliza a aplicação do dinheiro. Também fiscaliza a atuação do governador e seus assessores. O que faz um deputado federal? Ele propõe, discute, aprova ou veta leis de alcance nacional. O deputado discute o orçamento da União e pode propor emendas para destinar recursos para uma cidade ou estado. Ele fiscaliza a aplicação do orçamento do dinheiro e a atuação do presidente da República. Também pode investigar denúncias através de CPIs. O que faz um governador? Administra e representa um estado. Ele pode propor leis e fazer decretos de alcance estadual. É de responsabilidade do governador a segurança pública, saúde e educação do estado. O que faz um senador? Ele discute, aprova e veta leis. O que faz um presidente? É a autoridade máxima do país. Aprova ou veta leis criadas pelos deputados e senadores. E pode editar medidas provisórias que valem como lei. Escolher quem vai governar o Brasil e quais leis serão aprovadas depende exclusivamente do seu voto. Por isso, pense bem antes de votar. Escolha candidatos que defendam a mesma causa que a sua e que tenham os mesmos princípios que os seus.
Deu para entender o que cada pessoa em um cargo de autoridade, de governo, é responsável? Muito bem. Agora vamos trazer isso para o ponto de vista bíblico. A Bíblia está cheia de exemplos políticos, não é? Do início ao fim. Nós vamos citar aqui um exemplo muito clássico na Bíblia, mas pouco conhecido por muita gente, que é o exemplo de Juízes, capítulo 9, quando o filho de Gideão, Abimeleque, depois da morte do seu pai Gideão, ele decidiu que ele queria tomar o trono de Israel. Ele queria reinar sobre Israel. Ora, não havia eleições. Naquela época era a lei do mais forte, não é? Ele não respeitou as leis de Deus, Abimeleque não se preocupou com o que Deus havia falado, nem o seu pai, porque Gideão havia dito que nenhum dos seus filhos iria governar Israel. Quem iria governar Israel era Deus. Deus queria determinar o futuro da nação. Mas Abimeleque, vendo a oportunidade após a morte do seu pai, ele decidiu o seguinte: bom, meus irmãos não estão tendo iniciativa. Ninguém quer fazer nada. Meu pai tem um nome, eu tenho um nome, porque eu sou filho de Gideão. Então, vendo a oportunidade, ele fez o quê? Ele matou todos os seus irmãos, e só o mais novo, escapou, e ali, então, impôs o seu governo. E aí veio esse filho de Gideão, que escapou de Abimeleque, seu nome era Jotão, e Jotão, então, contou essa parábola, a parábola das árvores resolveram escolher um rei, né? Essa parábola é muito curiosa, porque, em resumo, ela diz o seguinte: as árvores um dia disseram, vamos escolher um rei, foram à oliveira e disseram, vamos, reina sobre nós. A oliveira falou, eu vou deixar de fazer o meu azeite para reinar sobre vocês? Não, não vou reinar sobre vocês. Se esquivou. Se esquivou. Quer dizer, o meu azeite é só para mim, egoísmo. Né? Foi para a figueira. Reina sobre nós, as árvores pediram. A figueira, não, meus figos tão doces, eu vou deixar de produzir para reinar sobre vocês? Não, eu não quero reinar. Foram para a videira. Reina sobre nós. A videira, não, meu vinho, não vou deixar de fazer meu vinho para reinar sobre vocês. Aí só sobrou quem? Espinheiro. O espinheiro. Aí o espinheiro falou, tá bom, eu reino sobre vocês. Agora é o seguinte, todo mundo aqui tem que ficar debaixo da minha sombra, e quem não ficar debaixo da minha sombra, eu vou queimar. Em outras palavras, eu vou dominar todo mundo, vai ser do meu jeito, e se não for do meu jeito, eu vou destruir. E foi exatamente o que Abimeleque fez. E o que mais tem hoje no Brasil é espinheiro querendo... né? A história do nosso país é a história de espinheiros. Né? Não só do Brasil, vamos falar do Brasil, mas em vários países, historicamente, por essa ausência por essa omissão dos bons, os maus sobem ao poder. Acabam sentando na cadeira. Né? Você vê que começou exatamente essa questão de Abimeleque, já começou dentro dele, a perversidade já estava dentro daquele que iria reinar. Né? Ele já estava com essa intenção de destruir as pessoas, porque ele começou por dentro de casa, ele começou a matar os próprios irmãos para poder assumir a cadeira no reinado. Então, essa questão do espinheiro querer sentar a cadeira exatamente para poder fazer aquilo que já está dentro dele há muitos anos. Por outro lado, se tivéssemos a oliveira ou a figueira, certamente que todas as árvores seriam beneficiadas. A omissão dos bons facilita o caminho dos maus. Né? E a revolta é porque é um camarada com visão, Abimeleque, mas uma visão maldita, maligna. E os bons não tinham a mesma visão, porque a cadeira ali para liderar existia, mas faltava a pessoa certa, a pessoa com a visão certa, com a cabeça certa, para sentar naquele lugar. E é o que acontece hoje. Espinho, para nós, só tem uma finalidade, machucar. Espinho só machuca, mais nada. E como machuca? Para nós, mas aí está mais um exemplo de politicagem. Porque o espinho servia para proteger a árvore, a si própria. Enquanto as outras árvores tinham algo para dar, para oferecer, e não quiseram. O espinheiro produziu o espinho para quê? Para se defender. Quer dizer, o interesse cercar os seus interesses. Quer dizer, era para o povo de Israel, esse é o contexto da parábola de Jotão sobre as árvores,
era para o povo de Israel chegar e falar assim, não, você não vai reinar sobre nós, o espinheiro, né? Porque você já começou errado, você começou com injustiça, olha o teu histórico, você matou os teus irmãos, nós não queremos você como rei sobre nós. Mas não, o povo não pensou e elegeu o espinheiro. É assim que tem sido, as pessoas reclamam tanto dos corruptos, do governo, do governante A, B, C que roubou, que fez isso e aquilo, mas não olha para o histórico, as pessoas não olham se elas estão votando num espinheiro ou numa videira, numa oliveira, alguém que realmente tem algo para dar. Não se checa, não se verifica, porque aí a corrupção começa dentro da própria casa da pessoa, quando ela vende o voto dela, quando ela fala, eu voto em você por R$100, eu voto em você por um emprego para o meu filho. Que tá tudo no mesmo pacote, né? Ou quando é omissa, porque quando ela é omissa, ela também tá se vendendo de qualquer maneira. Participa. Ah, eu não vou votar, eu não gosto disso, eu não quero me envolver com aquilo, tá uma bagunça. Mas ela não votando, ela se omitindo, ela tá se vendendo de qualquer maneira, porque alguém vai ocupar aquilo lá. E uma coisa interessante, o Bispo Edson, é que quando chega, por exemplo, agora na época da eleição, às vezes a pessoa olha para a TV e vê, por exemplo, a propaganda política, ela muda de canal, ela diz, não quero saber mais disso, eu não aguento mais isso, tanta corrupção, e eu vou votar nulo, eu vou anular o meu voto, vou votar em branco. Mas daqui a alguns meses começa um novo mandato e começam as votações. O Congresso começa a trabalhar. E daqui a pouco novas leis começam a surgir. Aí ela vai ligar mesmo a TV e ela vai ouvir o âncora dizendo assim, a partir de agora a lei determina isso, isso e isso. Ela não vai poder dizer, não quero, vou me omitir, eu não aceito isso. Porque ela deixou o espinheiro. Você sabe que todo o Estado, as pessoas costumam ter um voto de protesto. Esse voto de protesto, escolhe uma pessoa, geralmente sabe quem é essa pessoa? Uma pessoa engraçada. Uma pessoa que as pessoas... Vou votar em fulano é engraçado. Quer dizer, a pessoa não entende a gravidade disso. A pessoa pensa da seguinte maneira, vou votar em fulano, ou então não vou votar, ou então aquele pensamento não tem como mudar mais, a coisa está podre, mas tem como mudar. Na verdade, essa corrupção é um câncer, que nós temos poder para arrancar esse câncer, para poder o país andar, o Estado andar. Né? E o poder dessa mudança está exatamente na cabeça e no dedo. No dia 7 de outubro, as pessoas, os cristãos especialmente, têm que ter essa consciência. O poder do cristão está em pensar. Quer dizer, não é só orar, né? Não é só orar, é pensar e usar o dedo, agindo. Mesmo porque Deus, ele usa o que a gente tem. Ele não vai usar o que a gente não tem. Deus não deu um cajado a Moisés, ele já tinha um cajado. Perguntou, o que é isso que está na sua mão? Um cajado. Com esse cajado você vai libertar o povo. Davi, não é que Deus fez Davi acertar o gigante. Não, ele era perito, ele era bom naquilo. Não é? Ele era atirador. O que Deus fez foi o gigante cair. Mas ele acertou. Então Deus, é como disse o bispo Sérgio, Deus vai usar o que a gente tem. E o que a gente tem? O poder da decisão. E essa omissão, normalmente para o cidadão comum, tem uma roupagem de intelectualidade. Ele se acha superior. Não me envolvo com isso, rasguei meu título, eu não vou votar, pago R$3 de multa. O cristão já usa a roupagem da espiritualidade. Eu quero cuidar de evangelizar, eu quero cuidar de salvar almas, de pregar. Muitos pastores fazem isso. Mal sabem ele que essa omissão no processo eleitoral, como foi dito pelo bispo Edson, vai fazer com que ele seja responsável. Ele participa por omissão. E ele é tão responsável, ele é político, só que ele está elegendo o outro. O que vale são os votos válidos. Exatamente. Ele está elegendo o outro. E a gente vê que não é nem sinônimo de espiritualidade, nem de ser intelectual, porque o Jadson estava falando, eu me lembrei, há anos atrás, eu acho que era adolescente, quando eu vi uma matéria na TV falando que teve uma eleição no Rio de Janeiro, e o macaco Simão, acho que é macaco Simão, o macaco lá do zoológico, naquela época era cédula de papel, e quando abriram as urnas, muita gente, por causa do chamado voto de protesto, colocou o nome do macaco do zoológico lá não sei se é da Boa Vista, um lugar lá do Rio de Janeiro. Então a gente vê que passaram-se décadas e o Brasil ainda não evoluiu nesse sentido, a exemplo de outros países. Recentemente nós tivemos aí, durante a greve dos caminhoneiros, um exemplo clássico disso. Vamos ver o vídeo desse rapaz que, em forma de protesto, olha só o que ele decidiu fazer
com o título de eleitor dele. Vamos ver, não só com o título de eleitor, mas com o carro dele também, que custou caro. Ele deve estar agora pagando um preço alto por isso. Brasileiro fecha 5 dias, sabe pra quê? Pra pular carnaval, meu amigo. Mas pra ir protestar contra seu país, não fecha. É um povo frouxo, sem culhão. Eu quero ver quem que tem coragem de encostar ali e queimar o próprio carro. Só que eu sou homem, eu não voto mais. Já rasguei meu título de eleitor ontem. E a partir de hoje, se por acaso esse governo corrupto ficar, eu vendo minha casa e vou embora pro Paraguai ou qualquer outro lugar. Aí eu pergunto a você, adiantou o quê? O que mudou? O combustível subiu, da mesma forma, o subsídio foi tirado de outro lugar, o povo está pagando da mesma forma, e ele agora está sem carro, sem título de eleitor. O Espinheiro continua andando num bom carro, o Espinheiro continua no carro. Porque estava poluindo o meio ambiente, né? Queimou o carro ali. Brincadeira. Exatamente. Então, agora, o senhor vê também, o Bispo Renato, que muita gente fica se perguntando, mas isso aí não é para vocês? Ou já teve gente que se corrompeu, já teve caso até de pastores, bispos, que foram para a política e se corrompeu, o poder corrompe. Mas, na verdade, nós temos a maioria que não se corrompeu. Sim. Não é o poder que corrompe. Na verdade, o poder revela que a pessoa já está corrompida. Né? Então, às vezes fica aquela pergunta, poxa, mas o meu pastor tá agora querendo mudar a situação do país, a situação do Estado. Será que não vai ter um problema com ele? Será que ele não vai cair? Fica aquela pergunta. Por que vocês colocam? Só que as pessoas caem dentro da política, fora da política. Não tem nada a ver a política com essa queda, né? E a gente tem o próprio exemplo de Deus, né? Porque quando Saul errou, Deus poderia chegar e dizer assim, olha, Samuel, acaba com esse negócio de rei, não deu certo, olha o que Saul se corrompeu, se perdeu, então não vai ter mais rei. Não, ele simplesmente tirou Saul e colocou Davi no lugar. E Davi deu certo. No caso, a Igreja Universal, a gente vê isso normalmente. Se nós fôssemos levar em consideração todos os pastores que se desviaram e falassem, então não vamos mais levantar pastor. E que estavam no altar da igreja. Estavam no altar, estavam na política, estavam no altar. Né? Alguns até morando dentro da igreja. Poderia se dizer, então, não vamos mais levantar ninguém, vamos deixar isso para lá, vamos ficar com o que tem aqui. E não é assim. Sai o Espírito Santo levanta 2, 3, 4, 5 em cima daquele um. E a pessoa tem que entender que também ela se eximir do processo, né, político, se ela falar assim, olha, lavo minhas mãos, não vou me meter com isso, ela acha que ela não vai ser afetada, né? É o mesmo erro que muitos pensam assim, não mexe com o diabo, que o diabo não mexe com você. Né? Grande lê do engano, porque você então se exime do processo político, porque você acha que não deve se meter com essas coisas, ou que o pastor não deve se meter com essas coisas, mas veja o que acontece quando o espinheiro ocupa a cadeira. Olha este caso, uma lei que foi passada que afetou diretamente igrejas. Olha só. Todo mundo ficou surpreso com a publicação do decreto e nas rodas de conversa não se falava em outra coisa. Eu acho errado. Não deveria se mexer com religião. Está errado. Acho que é errado, né? A gente tem que tomar uma decisão certa, né? Nunca... É a primeira vez que eles estão proibindo, né? Não teve isso antes, né? Pois é, no documento, a prefeitura estipula horários para a realização de cultos, missas e outras manifestações religiosas na cidade. Pelo texto, as celebrações só poderiam acontecer das 19 horas, ou seja, a partir das 7 e durar até 10 da noite. A exceção seria para dias em que houvesse programação especial. Como tinha hora para começar e terminar segundo a publicação, a população entendeu que os cultos e missas nos outros períodos do dia, incluindo manhã e tarde, não poderiam mais acontecer. Procuramos o prefeito do município. Ele disse que houve erro na redação do decreto. A ideia inicial, segundo ele, era estipular horários da noite e não proibir as celebrações durante o dia. Ontem, ao fazer esse decreto, deu dupla interpretação, deixando muito claro, durante o dia, todas as igrejas funcionam naturalmente. Só regulamentamos o período noturno. Dias normais,
até às 22 horas. Quando temos uma celebração, em qualquer que seja a denominação religiosa específica, ela pode ir até às 24 horas. Para que não haja dúvida, nós somos sempre favoráveis a todas as igrejas. Diante da polêmica e repercussão que essa decisão ganhou na cidade, a prefeitura voltou atrás, revogou o decreto e disse que já está elaborando um novo texto. Desta vez, segundo o gestor, mais explicado. Você vê o que acontece quando os cristãos não têm alguém que represente a sua fé na cadeira política? Quer dizer, este decreto aí de Mandaguari afetou diretamente as igrejas. Quer dizer, não pode ter culto só em dia de semana, só pode ter culto em dia de semana, e no fim de semana das 19 às 22. Quer dizer, atacou direto. Todo mundo sabe que por mais de 2000 anos a igreja se reúne quando? Domingo de manhã. Mas vem um decreto para atingir exatamente esse direito constitucional de professar a fé, de se reunir. Mas alguém tentou, voltou atrás. Voltou atrás porque sofreu pressão. Mas e se colasse? Não tem doente sofrendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tem gente morrendo todos os dias. Não tem gente gemendo. Deixa eu ver que a igreja é o maior pronto-socorro espiritual do planeta. É uma autoridade espiritual. Quando a gente fala política, se eu estiver errado, o senhor me corrija, Bispo Pulhões, eu estou errado em falar que eu posso resumir política em autoridade, porque é uma autoridade. E a Bíblia diz que não há autoridade que não seja concedida por Deus. Então a política foi concedida por Deus. O problema é que as pessoas erradas estão no poder dessa autoridade, como essa prefeita fez aí agora. Então é nossa obrigação. Esse negócio que meu reino não é neste mundo. Não vou me envolver com isso, meu reino não é daqui, meu foco é a salvação. É salvação, mas enquanto a gente está na terra, a gente tem que defender o evangelho, tem que defender o povo, tem que usar a autoridade espiritual, aliada com a autoridade que foi dada aos governantes, para mudar a situação desse mundo. Sabia que muitas igrejas evangélicas não pensavam assim. E quando foram afetadas, buscaram os deputados da Igreja Universal. Verdade. Muitas eram contra, pregavam isso para os seus fiéis, mas quando foram afetadas, mudaram. E não tinha ninguém para representar eles. Isso é um pequeno exemplo, Bispo Jadson. Esse caso da prefeita, tivemos um país que tentou impedir a evangelização das pessoas panfletarem na rua. Na Bolívia. Aí eu pergunto ao povo evangélico, ao povo cristão, o que há de inteligente nisso? Essa omissão de dizer, não quero me meter com política, a minha igreja não precisa de política. De fato, a gente não precisa de política para expulsar demônio, para curar os enfermos, para pregar o evangelho propriamente dito. Mas podemos ver, por exemplo, a Coreia do Norte é um país fechado, o governo é um governo fechado. Lá tem poucas igrejas e elas estão no submundo, pelos cantos das paredes, sendo penalizada, sendo fustigada dia a dia. Já a Coreia do Sul é outro tipo de governo, onde estão as maiores igrejas evangélicas. É o país que mais envia missionários para o mundo. Veja como que afeta diretamente o tipo de governo o desenvolvimento da igreja. Exato. Então, a pessoa não pode perder de vista a questão seguinte, que alguém vai ocupar a cadeira. Se não for uma oliveira, uma videira, uma figueira que tem coisa boa para dar, não é? Que vai fazer bem às pessoas, vai ser um espinheiro. E o espinheiro vai te espetar, o espinheiro vai fazer você gemer, vai fazer o povo gemer através de decretos, de decisões que vão priorizar a si mesmo e não o bem das pessoas. É importante, repito, que as pessoas avaliem o histórico, que elas avaliem o que as pessoas realmente fazem, não prometem durante a campanha, mas o que elas fazem. Qual é o histórico dessas pessoas? O histórico de Abimeleque era o histórico de um assassino que matou os próprios irmãos, que usurpou o trono de Israel. Esse era o histórico dele. E as pessoas não podem votar por um nome bonito, por um número que ela gosta. Esse número é da minha sorte. Tem gente que vota, é o número da minha sorte. Não, ela tem que avaliar. Porque aquela pessoa ou vai compartilhar algo bom que ela tem, ou então o mal que está dentro dela, ela vai compartilhar com outros. Também, Bispo Renato, deixar bem claro que um cristão, quando governa, ele não faz o trabalho para os cristãos.
ele pensa no bem da sociedade, de todos. Ele não defende a pessoa. Tem muitos católicos assistindo esse tema que nós estamos abordando, muitos espíritas, muitos evangélicos, e o justo, quando governa, ele não pensa só no povo da igreja dele. Ele não existe religião para isso, né? E como o senhor deixou claro, cada um que senta com o seu pensamento. É um erro muito comum as pessoas acharem, vocês querem governar para vocês, para beneficiar vocês, os evangélicos, não? Essa questão da política e a fé, os cristãos sabem, vão recordar bem isso, porque começou no Senhor Jesus. Era para o Senhor Jesus estar no Monte Calvário e o seu corpo apodrecer. Mas por causa de uma influência política, então foi dado a ele o direito dele ter uma sepultura, ser sepultado dignamente, para que então ele pudesse vir a ressuscitar. Então, tire da cabeça, o cristão tire da cabeça que política e a fé são duas coisas distintas. Não tem a ver, porque foi dali que todos nós estamos aqui crendo no Senhor Jesus e vivendo essa fé. Né? Desculpa, até outro parênteses. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma família de evangélicos que o pai falava assim, ó, você não precisa estudar porque Jesus está voltando. Você não precisa estudar, Jesus está voltando. Passaram-se 35 anos. Continua analfabeta. O mundo cresceu, tudo mudou à volta dela. Com uma crença que Jesus está voltando, ela parou a vida dela, era para ela estar avançando com a volta de Jesus. Então a pessoa tem isso, o reino de Deus. Mas enquanto o reino de Deus não vier, é nossa obrigação de cristão, sim, avançar, colocar as pessoas certas, depender, claro, dos nossos ideais dentro da palavra de Deus, à luz da Bíblia, para ajudar o povo, para ajudar o próximo, colocando a autoridade certa. Exato. Agora, você entende, então, o que é fé e política, contrário de igreja e Estado, como o bispo Bulhões colocou. Você entende que se alguém do bem não ocupar a cadeira, alguém do mal vai ocupar, o espinheiro vai ocupar. Você entende a função agora de um deputado federal, estadual, de todos os cargos que estarão aí concorrendo às eleições dia 7 de outubro. Agora você vai entender o seguinte, você vai entender o que é um projeto de lei, como que uma lei é passada e que tipos de projeto de lei estão aí tramitando no Congresso e que, se não houver pessoas do bem, pessoas de bom senso, que pensem no coletivo, esses projetos se tornarão leis e vão afetar a mim e a você, e principalmente aos seus filhos, os nossos filhos. Vamos agora ver alguns destes projetos. As eleições 2018 estão aí e é importante nós termos a consciência da nossa responsabilidade quanto à nação e à nossa fé. Veja agora alguns projetos que já existem. Senhor presidente, eu pediria a atenção de Vossas Excelências e dos telespectadores ou dos internautas a respeito de uma grave denúncia que faço aqui, de que a CNT, que é uma central, que é um canal de TV aberta, que vendeu a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Macedo, quase toda a grade de programação daquela emissora. Ou seja, 22 horas diárias de programação daquela emissora foram cortadas os programas. Senhor presidente, isso é ilegal e é imoral, senhor presidente. Eu tenho um requerimento aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia para exatamente discutir com os empresários, com os órgãos do governo, com o Ministério Público, essas concessões ou subconcessões. O que é um projeto de lei? Um projeto de lei nasce de uma ideia, uma proposta, cujo objetivo é se transformar em lei, a qual todos devem obedecer. Depois de apresentado, o projeto então é discutido e votado pelos parlamentares e, se for aprovado, é enviado ao presidente da República. A partir daí, o que era apenas uma ideia vira lei que deverá ser cumprida por todos. Em outras palavras,
Quem você eleger agora irá determinar o futuro da sua casa, o Brasil. Existem 1.575 projetos que, na sua maioria, são contrários aos princípios e valores do cristão e da família. Veja alguns assuntos que já estão na mesa do Senado. Esta lei permite a instituição da família entre homossexuais. Não somos contra o LGBT, e sim somos contra a imposição sobre as crianças e outras instituições da sociedade, como a igreja, que terá obrigatoriedade em realizar a cerimônia religiosa contra as suas próprias crenças. Assuntos como união poliafetiva também já estão circulando. União poliafetiva? Resumo simples: casamento entre um homem com 2 mulheres, 3 homens e 1 mulher. Pasmem, isso é realidade. O repórter Lúcio Castro foi conhecer o primeiro casamento poligâmico com registro em cartório aqui do Rio de Janeiro. Veja só. Leandro é servidor público e universitário de psicologia. Em casa ele é recebido não apenas com 1, mas com 2 beijos. Com Thaís e Yasmin está formada a relação a 3. A gente foi ficando cada vez mais amigo e vivendo, né, uma rotina cada vez mais junta. E a gente perguntou, né? Tinha essas lacunas, cada um ia complementando. Isso. Por que não casar, né? No tempo do profeta Daniel, um projeto de lei foi sancionado. Homens do alto poder persuadiram o rei a assinar um decreto que proibia que seus sujeitos fizessem qualquer petição a outros poderes, a não ser ao próprio rei. Daniel recusou obedecer o decreto, mas ele já estava assinado, e aquela ideia já era uma lei e o rei não pôde voltar atrás. Eu tentei de tudo, mas não há saída. Não tem como desfazer o decreto. Se não atirar Daniel à cova dos leões, estarei eu mesmo desrespeitando o decreto e desmoralizando completamente. Existe também o abuso de autoridade governamental. O decreto de número 296/2018 da Prefeitura Municipal de Mandaguari proíbe a realização de cultos aos domingos, sendo liberado apenas das 19 às 22 horas. Escolher quem vai governar o Brasil depende de você, depende do seu voto. Então, você pode ficar chocado, achar isso é absurdo, mas isso já está acontecendo no nosso país. E são apenas alguns de 1.500, mais de 1.500 projetos que, na sua grande maioria, ferem a fé cristã e os princípios da família. Eu não vou falar, eu vou deixar o Bispo Bulhões falar com mais propriedade sobre isso, porque há 12 anos o senhor está lá em Brasília, lidando com essa realidade diariamente. Compartilhe com as pessoas o que é exatamente que o senhor tem testemunhado lá. Deixa eu explicar assim de forma resumida e simples. Nós somos 208 milhões de brasileiros que elegemos, como vamos fazer no dia 7 de outubro, nós, eleitores, elegemos 513 deputados. Esses 513 indivíduos que vão ocupar as cadeiras, as 513 cadeiras em Brasília, eles são o extrato, a representação da sociedade. O que tem na sociedade vai ter ali naquele lugar. Assim como na sociedade tem pessoas que querem destruir a família, que querem impedir o crescimento do evangelho, assim também existem essas pessoas lá. E basta um deputado para propor um projeto de lei. É uma ideia pessoal que ele converte de forma técnica e se torna um projeto. E esse projeto começa a tramitar nas comissões temáticas, são várias comissões, onde ali se discutem o tema em si, e se aprovada for, Bispo Renato, vai para o plenário principal, onde os 513 darão seu veredicto. Com o dedo, nós vamos, assim como um dedo colocou a gente lá, eu também uso o meu dedo para habilitar a urna, vamos assim dizer, e eu dizer sim ou não para tal projeto. Nós temos projetos que querem profissionalizar a prostituição. Imagine o senhor a prostituta ser uma profissão. Então nós vamos ter aprendizes de prostituta, meninas menores de idade sendo aprendizes de prostituta.
querem mudança de sexo, impor à nossa sociedade que um jovem adolescente que queira mudar o sexo, deixar de ser homem para ser mulher, mulher para ser homem, vá até o SUS com a autorização dos pais para mudar o seu sexo. E se o pai não der autorização, ele vai na Defensoria Pública e o defensor público assume o poder de pai e autoriza a mudança de sexo de um adolescente. Isso são projetos que já existem. Já existem, nós estamos monitorando, não porque somos evangélicos, não é porque eu sou bispo da igreja, não é porque eu sou da Igreja Universal, não estou lá para defender a Igreja Universal, nós estamos lá para defender os bons costumes, a moral, a família. E não precisaria ser um bispo, um pastor, para tomar essa posição, mostrar os dentes diante disso, levantar os calcanhares diante disso. Qualquer pessoa de bom senso, um senso razoável, não há de concordar com um projeto desse. Exato. Então, quer dizer, são projetos que, se houver gente suficiente que vote a favor, vão se tornar lei. Se tiver maioria, se torna uma lei. A maioria? A maioria. Quer dizer, não precisa do 513? Não. Então, a maioria já pode tornar um projeto desse lei, Exatamente. O que significa que amanhã o seu filho, a sua filha, recentemente nós tratamos de um caso, para você ter uma ideia. Nós tratamos de um caso, tomamos conhecimento de um caso na igreja, os pais são da igreja, onde a sua filha de 10 anos de idade, ela, vendo vídeos na internet, ela começou a gostar da ideia de ter um comportamento de menino, um comportamento masculino. Então, essa menina de 10 anos começou a se transformar em um menino. E quem olha para ela hoje pensa é um menino, mas na verdade é uma menina. Esta criança, a exemplo de milhões de crianças no nosso país, elas estão sob o risco de, na escola, serem motivadas a isso, na escola, longe dos pais. Quer dizer, há uma ideia, há uma ideologia que quer tirar o direito de educação dos pais e colocar na escola. Ou seja, ensinar os nossos filhos a pensar o que eles querem, o que as escolas querem, o que o governo quer, e não mais o que o pai e a mãe ensina ou acredita. Por exemplo, nós tivemos um exemplo, assim, escancarado disso, recentemente, numa emissora de televisão, onde numa novela para adolescentes, promoveu-se exatamente uma encenação, aliás, você vai assistir a cena agora, você vai ver a cena, numa sala de aula, o que eles estão projetando, isso daí é um tubo de ensaio. Veja esta cena que saiu há poucas semanas em rede nacional, na principal emissora de televisão deste país, uma novela cujo público-alvo é adolescentes. Você vai ver agora um tubo de ensaio do que se projeta para o nosso país. Veja só. Gente, é muito fácil não pagar mico quando o assunto é gênero e sexualidade. Basta saber 4 coisinhas muito simples e totalmente diferentes. Sexo biológico, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual. Sexo biológico é a classificação como masculino e feminino, com base da genitália que a gente nasce. Expressão de gênero é como a gente se mostra pro mundo, ok? É como uma pessoa se expressa. Por exemplo, eu, Michael, nasci com sexo biológico masculino, me identifico como homem, mas a minha expressão de gênero é feminina. Já identidade de gênero é como uma pessoa se vê no mundo, quem ela é. Uma pessoa pode nascer com sexo masculino e se identificar com gênero feminino. Por exemplo, uma pessoa que nasce e se identifica com seu sexo biológico é uma pessoa cisgênero. E orientação sexual? Orientação sexual é a nossa capacidade de se atrair, ok? É a nossa sexualidade. Então, por exemplo, se uma mulher pode amar um homem, por que essa mesma mulher não pode amar uma outra mulher? Gênero é uma construção social. Como dizem que menina tem que gostar de rosa e boneca e meninos de azul e futebol. Isso é patronizar as pessoas. Diversidade. Essa é uma palavra que significa tantas diferenças que é impossível estabelecer um padrão. As pessoas podem ser quem elas quiserem ser, quem elas nasceram para ser. LGBT+,
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e mais quem vier. São pessoas que nasceram e lutam para ser quem elas são. Pois é, inacreditável, né? Mas isso aí passou numa rede de televisão, uma novela para adolescentes. Mas isso não é o pior, porque as pessoas podem mudar de canal se elas quiserem. Você sabe o que é que o povo da igreja fala, os evangélicos, quando vê isso? Primeira coisa, somente se for da Universal, tá amarrado. Pessoa ela pensa que Deus livra a gente do que a gente não vê, do que a gente não pode. Nós é que nos livramos daquilo que nós estamos vendo, que nós podemos. Quem pode mudar a situação somos nós, é o cidadão brasileiro. Eu quero deixar, antes de mais discussões sobre esse tema aqui, porque há projetos sobre isso que eu gostaria que o Bispo Bulhões falasse, eu quero deixar bem claro aqui que nós não somos contra LGBT. Você pode ser L, B, G, T, U, V, X, Y, Z, não importa. Nós não discriminamos contra você, respeitamos, todo mundo tem o direito de ser, crer o que quiser, desde que respeite as liberdades dos outros. O que acabamos de assistir foi uma cena passada numa escola onde está se ensinando para os adolescentes algo que até nós adultos temos dificuldade de acompanhar, de tão confuso que é aquilo ali. Agora você imagina isso na cabeça de uma criança de 7 anos, de 9 anos, de 12 anos, isso sendo ensinado. Se o adulto não tem capacidade, muitas vezes, nem de compreender o que essa ideologia está propondo, o que você acha que isso vai fazer na cabeça das crianças e adolescentes? E há projetos atualmente que propõem que isso seja obrigatório, ensino obrigatório nas nossas escolas. E, Bispo Renato, desculpa, eu vi uma matéria recentemente, aliás, internacional, em que o repórter conversava com um garoto de 5 anos de idade que vive na Síria. A guerra na Síria já dura mais de 5 anos. Então, ele nasceu no meio da guerra. Então, o repórter perguntou, o que você acha da guerra? Ele falou, normal. É uma coisa normal. Por quê? Porque ele não conhece nada diferente. Então, a geração dele só conhece a guerra. Então, partindo desse raciocínio, nós fazemos parte de uma geração que sabemos diferenciar os valores. Mas a criança que passar a aprender isso na escola, saber que isso é lei, enfim, ela vai considerar, para ela é uma coisa normal, ela nunca viu nada diferente. A coisa é tão séria que eu prestei bem atenção no que o Bispo Bulhões colocou a respeito dos adolescentes de 18 anos para baixo, que se os pais não permitirem que eles troquem o sexo, eles vão até a Defensoria Pública e o defensor público assume essa paternidade, quer dizer, é um estupro de paternidade. Né? E, por outro lado, atrelado a esse tipo de ensinamento numa emissora que tem grande influência no país. Aonde isso vai parar? Só tem um jeito de parar isso, no dedo. No dia 7 de outubro, você usar o seu dedo para contrariar isso. Caso contrário, depois não adianta dizer, não, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, como tem... Vamos Deus não orar. vai deixar. Não tem jeito, porque é a questão da lei. Se essa lei passar, só para você ter uma ideia, quando Pedro chegou até o Senhor Jesus e disse que tinha que pagar o imposto, ele não ficou acima da lei e nem fora da lei. Ele simplesmente perguntou, de quem essas filhas? De César, não é isso? Então, dê a César, que é de César. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, mesmo ele sendo o próprio Senhor Jesus, ele não pôde impedir que aquela lei se cumprisse. Então, depois do dia 7 de outubro, não adianta tentar reverter o quadro, porque o que for determinado pela lei, a gente vai ter que cumprir. Eu observo, a exemplo da prefeita, né, da cidade, como esses casos, que são leis que querem confrontar a fé. Parece que no Brasil não existem outros problemas a serem resolvidos, não precisam de outras leis, parece que é só isso. Mas a gente vê que é uma questão até, digamos, espiritual, que necessita da política do sério, do homem de Deus, da pessoa
importante para estar ali e mudar esta situação. E eu explico isso, Bispo Brainer, fazendo uma distinção. Quando se trata de grupo LGBT+, nós estamos falando de uma minoria que tem que ser respeitada pela maioria. Só que entre essa minoria tem os militantes, que são aqueles que vão para passeata gay, são aqueles que fazem obscenidade em praça pública, né? E eles querem, não o grupo em si. Eu trabalhei no primeiro mandato com o Clodovil Hernandes, que foi deputado, homossexual assumido. Ele era contra essas atividades dos militantes gays. Ele uma vez falou para mim, Bulhões, eu nunca coloquei os pés num motel, mas por causa desse pessoal, penso que nós homossexuais somos depravados, somos sem pudor. Então, essa militância dentro dessa minoria, eles querem destruir a igreja, a religião e a família. Por quê? Porque nesses dois entes nós temos as travas morais que impedem disso aqui virar uma selvageria, uma terra de ninguém, uma Sodoma e Gomorra. Então, eles querem, através de projetos de leis, impor uma liberdade ou uma libertinagem, podemos assim dizer, que é o excesso da liberdade, para fazer com que as nossas crianças, os nossos filhos, nós já fomos meninos. Nós sabemos, por exemplo, que quando nós éramos novinhos, nós nos homens com homens, mulheres com mulheres. Era o Bolinha e a Luluzinha, não é assim? Quando você via, por exemplo, um homem beijando uma mulher, você fazia... Você sentia nojo. Porque é uma fase da vida humana que a sexualidade está oculta, ela está incubada. E é possível que, de repente, no despertar da sexualidade, ele tenha alguma atração pelo sexo masculino, menino, porque ele está convivendo ali. E, de repente, ele pode pensar assim que ele é homossexual por causa disso, que ela é lésbica por causa disso, porque nessa transição, num lapsozinho ali, ela sentiu alguma coisa pelo mesmo sexo, mas que, na verdade, aquilo ali depois vai se ajustar e ela vai ter a atração pelo sexo oposto. Mas a gente vê que o discurso é de imposição. Sim. É de imposição. Isso tem que ser ensinado e cada um tem o direito de escolher, etc, etc. Então, respeitamos aos direitos de todos, da minoria e tudo mais, e queremos que os direitos da família, dos pais, também sejam respeitados. Quer dizer, eles não falam. Eles querem tanto respeito aos seus direitos, mas não respeitam o direito do pai, de educar o filho, de falar para o filho, não, meu filho, não é assim. Então, onde isso vai chegar? Se você entender, você usar o seu bom senso, que não tem nada a ver aqui com religião, mas com bom senso, com a família, onde isso vai chegar? Agora, agravante disso tudo, eu queria falar de duas coisas aqui. As uniões poliafetivas, que 2 homens, uma mulher, 3 homens, uma mulher, 3 mulheres, um homem, etc., como nós vimos aí na matéria. O que se propõe, um dos projetos de lei que está sendo proposto é o seguinte, você não pode, os pastores, as igrejas, não poderão discriminar alguém que, querendo se casar com 2 homens, com 3 mulheres, ou mulher com mulher, homem com homem, cheguem até a sua igreja e falem assim, eu quero me casar nesta igreja. E a igreja não vai poder dizer não. Então você já imagina a sua igreja, seja qual for ela, seja qual for a sua igreja, o seu pastor não tem o direito de dizer eu não acredito numa união entre 2 homens, ou uma união entre 3 homens e uma mulher, e seja lá o que for. Eu não quero realizar essa cerimônia. E esse pastor, por recusar a realizar essa cerimônia, vá preso. E não é por um capricho, né? Mas não. É porque ele obedece à Bíblia. Sim. Pela sua crença. É pela sua crença na palavra de Deus. Quer dizer, ele não pode... Ele tem que obedecer à lei e desobedecer à palavra de Deus. Quer dizer, é uma coisa que é incabível para quem nossa revolta pratica é essa, fé. Querem empurrar a goela abaixo, desculpa o verbo truncado, empurrar a goela abaixo, colocar uma mordaça para eu não vomitar, quer dizer, aquilo vai me fazer mal, eu não posso ainda colocar para fora. Nós pregamos o evangelho, quando foi que nós impusemos o evangelho a alguém?
Nós pregamos livremente a palavra de Deus. Graças a Deus estamos num país que podemos fazer isso. Sim. Mas não é imposição, ó, você tem que aceitar Jesus, você tem que crer naquilo que eu estou falando. Não, nós apresentamos os benefícios da obediência à palavra de Deus e se a pessoa vê que aquilo faz bem para ela, ela aceita ou não. Agora quer dizer que eu vou ter que aceitar algo que estão querendo me empurrar? De maneira alguma, é isso que nós estamos defendendo aqui. Não foi essa postura de Jesus, né? Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, segue. Se alguém quiser vir, segue. Ele disse, se alguém me servir, o Pai o honrará. Quer dizer, é o se. Ele deixou bem à vontade. O que não pode é essa imposição para que nós possamos, como foi colocado aqui, fazer algo que nós estamos contrariando a nossa fé, a palavra de Deus, contra ela. Estamos indo contra ela em favor daquilo que a gente tem consciência que não é nosso princípio. Você que está assistindo o programa, precisa você ser evangélico. Só você ser uma pessoa de bom senso para você entender que nada imposto dá certo. Não tem nada que você impõe a alguém que a pessoa vá fazer aquilo com liberalidade, com o desejo de fazer. E é bom a pessoa entender, bispo, que é importante não só ela assistir isso aqui, porque tem coisas que entram na igreja com tanta facilidade que vêm, vamos dizer assim, do inferno para dentro da igreja e fica muito tempo no meio dos evangélicos. Então, é importante a pessoa que pensa no país dela, a pessoa que quer o bem, a pessoa que respeita os valores que nós respeitamos, é importante você pegar esse programa e viralizar e mostrar que você é a favor, porque quem defende essas leis que nós acabamos de citar aqui, o bispo Antônio Bulhões e o bispo Renato citou, eles fazem isso. Eles investem e eles são os maiores interessados em nós nos calarmos. O meu voto é minha voz. Meu voto é o que eu creio. É a oportunidade que eu tenho de me expressar, de colocar para fora. Se eu não voto, ou se eu, de repente, assisto isso aqui e digo, não foi bom para mim. Mas isso pode ser bom para o país todo, isso pode ser bom para todo mundo, né? Essa união vai além, né, o bispo Bulhões? Porque não é só a imposição do pastor casar 3 mulheres com 2 homens. Sim. Eles querem mais, não é só isso. Verdade. É porque o casal homossexual não gera. Quer dizer, 2 homens não vão gerar. Então, 2 mulheres. É necessário que haja uma mulher. 2 mulheres não vão gerar. Então, acaba entrando a questão da escola. A criança cresce sem direito à escolha. Já está imposto aquilo ali já na criança, né? Porque vai nascer no lar, assim. Eu aprendi nesses 12 anos que a lei, ela não é só algo objetivo, ela tem um espírito. A lei tem um espírito. Por exemplo, essa questão do casamento poliafetivo. Aonde que eles querem chegar? Qual é o espírito da coisa? Aí vem essa questão de adoção. Amanhã se torna algo tão subjetivo que a pessoa vai dizer assim, agora eu quero casar com uma criança. E não precisa ser evangélico, cristão, para se insurgir contra uma obscenidade dessa. Qualquer pessoa de bom senso, só que esse grupo minoritário extraído dessa minoria, que são os ativistas, eles fazem a sociedade pensar, jogam a sociedade contra a gente, dizendo assim, não, eles são religiosos fanáticos, eles são fundamentalistas, eles são conservadores, como se nós não quiséssemos que eles vivessem a vida deles da maneira a seu bel prazer. Independente de lei ou não, isso já é praticado. Exatamente, em 4 paredes cada um faz o que quer. E daqui a pouco vai surgir o projeto de lei que você pode casar com um cachorro. Sim, vai por aí vai. É o espírito. Mas aí a Sociedade Protetora dos Animais vai entrar em ação. Para proteger os animais. Porque para eles tem proteção. E precisam, viu? Precisam. Mas olha, para concluir aqui, sobre o que o bispo Jadson falou, não somente eles querem impor isso, muitas leis impor e podar os direitos, não respeitar os direitos dos outros, mas também querem nos silenciar, como foi a proposta aí da deputada Luísa Erundina, deputada federal, que ali abertamente se posicionou contra um direito da igreja alugar o seu espaço numa rede, não está usando
de algo beneficiando-se do governo, não. Está pagando o direito de ter um programa para falar das coisas de Deus num canal de televisão. Então eles não querem, além de exigirem o seu direito, você vê, olha o contraste, eles querem o direito de falar numa rede nacional, promover a sua ideologia através de uma novela. Sim. Mas a igreja não pode ter horário na televisão. Ou seja, calar, né? Calar. Eles querem o direito de falar, mas não querem nos dar o nosso direito de falar. Então onde está isso? Eu pergunto a você, cristão, você de bom senso, nem precisa ser cristão, você pode ser ateu. Isso é justo? Isso é correto? Diante de um código de justiça, de respeito, de liberdade e respeito à liberdade do outro? Então, o que nós concluímos aqui é o seguinte: o destino não só dos próximos 4 anos, mas desta geração e da próxima, poderá ser decidido, vai ser decidido neste dia 7 de outubro. Você, como uma pessoa do bem, uma pessoa a favor da família, uma pessoa a favor da fé, você tem obrigação de se informar sobre o que nós estamos falando aqui. Você tem obrigação de averiguar se os candidatos ou o candidato em que você pretende votar é uma oliveira, videira ou figueira ou um espinheiro. Olha o histórico. E você tem obrigação de passar isso para os seus amigos e familiares. Obrigação. Porque aqueles que trabalham contra, eles vão fundo. Eles investem na propagação de suas ideias. Então não seja tímido nem medroso de falar sobre isso na mesa do jantar, no café com seus filhos, seus amigos e familiares. Aquela ideia de política e religião não se discute, mentira. Mentira, se discute sim, com respeito, com inteligência, mas se discute. Porque o que o diabo não quer é que as pessoas discutam sobre política e sobre religião. Não quer que elas pensem, essa que é a verdade. Não quer, exatamente. Então, mas, e a política, o Bispo Renato, ela está obrigatoriamente misturada a tudo. Não tem como separar da educação, da cultura, do trabalho, da saúde, da família, de tudo, e inclusive da religião. Sim. Porque, por exemplo, se nós temos que inaugurar uma igreja, a gente não vai lá e abre aleatoriamente. E existem meios legais para isso. A igreja tem que reportar, respeitar as leis. Então, obrigatoriamente, a política está misturada a tudo, a sociedade. Olha a importância da pessoa procurar a figueira, a oliveira, a videira, analisar, pensar e fazer a parte dela para que no futuro ele não seja a maioria e venha realmente decretar essa lei. Pelos frutos conhecereis a árvore. Exatamente. Então, quem que você quer que sente na cadeira? Um espinheiro ou alguém que tem algo bom para dar para todos da sociedade? Nós deixamos esta reflexão com você aqui, agradecemos a sua atenção e pedimos mais uma vez, compartilhe tudo o que você aprendeu aqui com outras pessoas e este vídeo também para os seus amigos. E numa próxima oportunidade, voltaremos aqui falando sobre temas semelhantes. Muito obrigado, agradecemos a todos aqui e também a sua atenção. Até a próxima!